Graça e paz, igreja, boa noite para você, meu irmão, boa noite, minha irmã. Com alegria, nós podemos nessa semana mais uma vez nos encontrar para este tempo de poder parar um pouquinho a nossa corrida diária, né? Os nossos afazeres, para poder ler e meditar sobre as Sagradas Escrituras. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, no nascedouro da igreja cristã. Então é um privilégio nosso estudarmos este livro e hoje nós estamos entrando no capítulo de número 19. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, já aí adentramos, né, no estudo anterior, na terceira viagem missionária de Paulo, né, o encontro dele com Apolo. Falamos sobre Apolo na semana passada, falamos sobre o encontro de Apolo com Priscila e Áquila, e agora nós vamos ver que Paulo chega então em Éfeso, né, ele está em Éfeso, e nós vamos ler o capítulo de número 19. Então eu te convido para a leitura, Atos 19, a partir do primeiro versículo. Nos diz assim o texto bíblico: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Vamos orar? Pai de amor, graças te damos por este tempo precioso de poder parar e meditar nas sagradas letras, na sagrada escritura, e nós estamos aqui com temor e tremor diante do Senhor, diante desta palavra viva e poderosa, clamando sobre nós a tua graça, clamando sobre nós a tua unção, o derramar do teu espírito de sabedoria, de discernimento, de coragem, de ousadia, de graça, de força, para que, ó Deus, possamos ouvir, possamos aprender, possamos reter o conhecimento e possamos colocar em prática na nossa vida. Fala conosco, ó Deus, ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a praticar da tua palavra. Muito obrigado por este tempo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vimos, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso estudo passado, a presença de Apolo, alguém que chega para somar na missão, e o texto diz que ele era instruído no caminho do Senhor, tá lá em Atos 18, 25. Ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus e conhecendo apenas o batismo de João. E esse tema de apenas o batismo de João é o tema que continua no trecho que nós lemos hoje, que daí o texto segue, né, lá no versículo 26, que ele falava ousadamente na sinagoga, né, o Apolo, e que Priscila e Áquila tomaram conhecimento dessa fala dele e tomaram-no consigo e com mais exatidão
estavam ali expondo para ele o caminho de Deus, tá certo? E ele querendo percorrer ali a região, né, a percorrer a Acaia, eles o animaram, né, para que ele assim fizesse e desse sequência ao trabalho missionário que ele estava realizando. E é interessante que fica claro no texto, no finalzinho do capítulo 18, que Apolo, ele fazia um trabalho de excelência, ele falava de Jesus com poder, não diz assim que com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. E aí a gente vai se lembrar que nós sempre temos mencionado aqui que o Espírito Santo age a partir da palavra de Deus, então a partir das escrituras. Então, mesmo o Apolo não tendo ainda muito entendimento, né, teológico, ele vai adquirir esse entendimento. A gente vai ver que ele vai ter aí uma aula muito importante, né? Ele tem uma aula muito importante de uma teóloga, uma mulher, que também é algo diferenciado que Lucas registra para nós aí no livro de Atos, porque ele vai entender um pouco mais sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E ele já era usado pelo Espírito Santo, porque ele tinha poder, ele tinha autoridade. O texto diz que com grande poder ele convencia publicamente os judeus. E aí nós vamos nos lembrar que o Evangelho de João diz para nós que quem convence é o Espírito Santo. Então perceba, ainda que ele não estava ali tendo esse domínio, né, dessa doutrina e do agir, e o entendimento, né, mais aguçado do Espírito, do agir do Espírito Santo, ele estava sim sendo um instrumento nas mãos do Espírito Santo, porque o movimento da igreja, a missão da igreja acontecia sob, né, o direcionamento do Espírito Santo. E o Apolo, então, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo um homem usado por Deus. Por quê? Porque ele tinha conhecimento das escrituras. E aqui a gente começa a perceber o grande perigo que há hoje de pessoas não conhecerem as escrituras, não conhecerem a palavra de Deus em profundidade, em intimidade, e acharem que estão sendo usadas pelo Espírito Santo. Isso é um perigo muito grande, porque às vezes o próprio inimigo está usando, está trazendo confusão e até citando textos bíblicos. A gente vai se lembrar que quando Jesus está no deserto sendo tentado por Satanás, Satanás utiliza inclusive a palavra de Deus. Ele vai dizer, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem, né? Então ele cita lá o Salmo, e Jesus então vai rebater com a própria escritura. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a gente precisa perceber que nós, às vezes a gente não tem nenhum conhecimento profundo sobre o agir do Espírito Santo, mas nós precisamos ter um conhecimento mais profundo possível das Escrituras, porque a partir desse conhecimento, a partir do testemunhar das Escrituras, a partir do falar as Escrituras, o Espírito Santo age, e a gente não precisa se preocupar com o agir do Espírito Santo, né? Então nós vemos aqui que Apolo, ele ainda não tinha esse conhecimento, ele estava pregando o batismo de João. O batismo de João pregava sobre o arrependimento, pregava, né, sobre a conversão, mas também pregava que Jesus iria, né, que após ele viria alguém que batizaria com o Espírito Santo. Retomando só um pouquinho, vale a gente registrar aqui, né, e trazer à nossa memória a importância de Priscila. A gente hoje, em pleno ano 2021, né, quase já aí, estamos às beiras de 2022, a gente ainda tem assim um número muito grande de igrejas e de empresas e de empregos e de profissões que ainda
tem aí um pouco de receio, né, para com o trabalho das mulheres. Alguns por medo, né, outros por não reconhecerem, enfim, várias questões ainda envolvem, né, essa situação. E aí a gente vê a importância, né, que Lucas ele traz para as mulheres. Lucas ele traz essa valorização, esse reconhecimento do trabalho feminino desde o início, lá no Evangelho de Lucas, quando ele vai colocar lá para nós, né, os momentos, vamos já a partir do momento em que Jesus vai nascer, né, do nascimento de Jesus ali, ele coloca a questão da Maria, ele coloca a questão da Isabel, ele coloca a questão da Ana, ele coloca, né, aquelas mulheres que ali estavam envolvidas naquele momento como mulheres de Deus, mulheres que estavam presentes no templo. Então ele coloca ali o papel importante da mulher na história do nascimento de Jesus e a grande mudança da história da humanidade, né, que é o depois de Jesus. E também, durante todo o ministério de Jesus, isso acontece também, tem as irmãs Marta e Maria, né, que estão ali bem presentes, né, e outros relatos lá no Evangelho, e lá no finalzinho, no momento da morte e ressurreição de Jesus, mais uma vez, Lucas, ele dá aí, ele coloca as mulheres como sendo as pioneiras ali na descoberta, né, ou no testemunhar a ressurreição de Jesus. Elas são as primeiras de madrugada a estarem indo para o sepulcro ali, onde elas vão então testemunhar que Jesus havia ressuscitado. E agora na carta no livro de Atos, a gente vê também aí a presença das mulheres, a gente vê a presença das mulheres, a história da Lídia, outras mulheres que estão presentes aí, e agora a gente tem aqui a presença de Priscila, como sendo, a gente pode considerar uma teóloga, porque ela estava dando uma aula ali, ensinando o Apolo, que foi uma grande pessoa que ia fazer muita diferença no Evangelho, ali na igreja em Corinto. A gente vai ter na carta de Paulo aos Coríntios menção à pessoa de Apolo, também a menção a Priscila, e vale então a gente destacar o papel aqui fundamental desta mulher, juntamente com seu esposo, né? Mas a Priscila, ela tem aqui esse lado muito importante, foram pessoas muito importantes no Evangelho, porque é interessante que não fala aqui de Priscila e Áquila falando a grandes multidões, mas eles ensinam uma pessoa que tinha o dom de falar e convencer multidões, porque conhecia as Escrituras e teve a orientação correta e teve a ação do Espírito Santo e convenceu aí, né, o Apolo convenceu muitos judeus que Jesus era o Cristo. Quando a gente olha a história, a gente vê que durante alguns séculos, né, vários séculos, desenvolveu-se uma reação antifeminista na igreja, inclusive, né? E como parte dessa reação, que limitava a autoridade das mulheres na igreja, a tradição de mulheres que foram líderes ficaram meio perdidas, aí, obscurecidas na história, né? E Priscila, ela teve lá o seu papel importante. A gente tem pouca coisa sobre a história da Priscila. Mas acho que vale a gente trazer aqui um dado muito importante, né, muito relevante de Priscila, é que assim, ó, então a gente vê que mesmo lá no início da história do cristianismo, na história de Jesus, havia a importância do papel das mulheres. Com a história, isso foi sendo colocado um pouco de lado, né? Mesmo aqui na América Latina, né? A gente teve aí no começo muitas mulheres que tiveram papéis importantes. Na própria igreja metodista, a gente tem aí muitas mulheres que tiveram papel muito importante na história. E que fizeram a diferença na história da igreja. E ainda há, assim, algumas denominações, alguns momentos em que ainda é inovação a presença da mulher, né, em algumas situações históricas, em alguns momentos históricos, em alguns lugares, ainda é inovação aí a chegada e a presença das mulheres, né? Tem um fato bastante interessante aqui da Priscila, é que
a gente percebe, né, como vai minimizando aí, né, a participação da mulher, é que assim, lá no século IV, uma das antigas igrejas de Roma foi chamada de Igreja de Santa Priscila. Olha que interessante, né? E depois tornou-se Igreja de Priscila e Áquila, e depois mudou mais uma vez, tornando-se lá no século VIII, né, a Igreja dos Santos Áquila e Priscila. Então, devagarinho foi trocando aí o nome, que era a Igreja de Santa Priscila, para a Igreja de Priscila e Áquila, e depois já inverteu Áquila e Priscila. Então, isso às vezes acontece aí na história, como em outros segmentos, não só igreja, mas na música, no teatro, isso também às vezes acontece. Mas a gente entende, né, que Deus continua nos chamando, homens e mulheres, para estarmos firmes e firmados na missão, e não desistirmos, né? Não deixar de continuar anunciando e pregando o evangelho da salvação. E vale também a gente lembrar, né, que não só Priscila, mas também as 4 filhas de Filipe, né, que pregavam, a quem encontraremos adiante nessa narrativa, lá no capítulo 21, é uma indicação do que Pedro disse em seu discurso do Pentecoste, de que os dons do Espírito são derramados sobre os jovens, que também, né, muitas vezes foi deixado de lado aí na história, sobre velhos, que também às vezes não são ouvidos como deveriam, sobre homens e sobre mulheres, né? Diante dos atos desse Espírito, todas as limitações que nós, seres humanos, impomos uns aos outros, devem ser afastadas, porque o Espírito Santo, como diz a palavra, ele sopra onde quer, ele age onde quer. E quando há um coração ali comprometido, um coração que se dispõe a ser usado por ele, um coração que se dispõe a se encher da palavra de Deus, de ter conhecimento, de se aprofundar nas sagradas escrituras, o Espírito Santo vai usar esse coração para que a obra missionária continue acontecendo, né? Então a gente vê que o agir do Espírito Santo afasta as limitações que nós, seres humanos, colocamos e nos torna todos e todas importantes na obra missionária, quer sejam jovens, juvenis, crianças. A gente lembra que desde a barriga João Batista já encheu sua mãe do Espírito Santo. Então, crianças, jovens, juvenis, adultos, homens, mulheres, velhos e velhas, todos e todas precisam se deixar ser usados com poder pelo Espírito Santo de Deus, né? Permitir que sejamos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, a gente leu esse capítulo 19 aqui hoje, que está bem relacionado à questão do capítulo 18, por isso que eu trouxe aí a nossa memória, né? Ele acontece depois da partida de Apolo, mas aparentemente ainda há alguns discípulos em Éfeso que não conhecem nada além do batismo de João. Então o texto fala assim, olha, nós somos batizados no batismo de João. E a pergunta que Paulo está dizendo para essa igreja, para esse povo que está ali em Éfeso, vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? E eles vão dizer assim, pelo contrário, a gente não ouviu falar, né? Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então eles estão aqui recebendo o batismo, e o batismo que eles estão recebendo aqui é o batismo de João. Então a gente vai ver que a mesma frase que está lá no versículo 25 do capítulo 18, apenas o batismo de João, ela se repete aqui nesse capítulo 19, né? Então, a respeito de Apolo, que poderia ser que o texto está sugerindo alguma relação entre esses 12, né, discípulos. Será que eles eram discípulos que foram ensinados por Apolo? Será que eles eram algumas pessoas que tinham sido ensinadas antes, né, por Apolo, antes deste receber a orientação de Priscila? Quer dizer, quando Priscila explicou para ele sobre o Espírito Santo, então ele começa agora um novo ensinamento. Mas antes disso,
Como, né, que ele estava ensinando? Estava ensinando o batismo de João. Ou eles eram apenas pessoas, né, vindas de outros lugares, né, que também tinham aprendido. A gente não tem aqui os detalhes de quem eram esses 12. Em todo caso, agora nós encontramos uma clara explicação que difere aí, né, a questão do batismo de João e o batismo do Espírito Santo. Portanto, a fala de Paulo aqui, ela é essencial, porque Paulo ele acrescenta 2 elementos aos que eles já sabiam. Primeiro, que a pregação de João Batista apontava para aquele que viria depois dele, Jesus Cristo, e segundo, que há um Espírito Santo. E esse Espírito Santo também era a promessa de que seria derramado. E é interessante porque, assim, aparentemente, esses discípulos, eles eram seguidores de Jesus como mestre, mas ainda não como o Cristo. E aí a gente precisa entender, no domingo passado, nós ouvimos isso no nosso culto, né? Quem dizem o povo que eu sou? Jesus perguntando aos seus discípulos, quem dizem o povo que eu sou? E vocês? Quem eu sou para vocês? Porque aqui a gente pode perceber que é um grupo que seguia Jesus, entendia Jesus como um mestre, né, de quem eles eram discípulos, e aí existia essa prática naquela época de ter os mestres e os seus seguidores, os discípulos. E Jesus, ele era um mestre e tinha os seus seguidores. Mas Jesus, ele não era apenas um mestre, ele era o mestre, ele é o mestre Jesus, ele é, além de ser mestre, ele é o Cristo, né? Ele é a promessa, aqueles que eles estavam esperando, aqueles que eles aguardavam, que os pais aguardavam, que os antepassados aguardavam. Então, é preciso ter clareza de que Jesus não é apenas um mestre, não é apenas alguém que me ensina coisas boas, o que é correto, o que é errado, mas ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Salvador. E há necessidade de que haja esse entendimento, porque senão a gente segue Jesus, mas não entende que Jesus morreu na cruz e nos salvou e que ele é o nosso Senhor. Quem é o Cristo para nós, né? Então Paulo lhes diz que na verdade, uma mensagem que o próprio João estava pregando, mas depois, com base nos testemunhos, né, esses discípulos eles vão ser o quê? Batizados, e quando Paulo impõe as mãos sobre eles, eles também recebem o Espírito Santo, né? Então aqui há a necessidade da imposição de mãos para que eles recebam ali pela fé, né, também o batismo do Espírito Santo. E embora a gente não vai trabalhar aqui um tratado, né, sobre a doutrina do Espírito Santo, e a igreja tem aí alguns documentos, eu separei 2 aqui para que a gente possa lembrar, as doutrinas do metodismo, né? E aqui nesse livro sobre as doutrinas do metodismo, a gente tem um momento que fala sobre a questão do Espírito Santo, né? Vai dizer aqui para nós, a grande conquista de almas que houve nesses lugares. E aqui está falando desses lugares que nós estamos estudando, Samaria, Antioquia, Éfeso, depois já na nossa história de metodismo na Inglaterra, né, de John Wesley, e aqui no Brasil. Então aqui a grande conquista de almas que houve nesses lugares, que acontece ainda nos dias de hoje, né, graças a Deus por isso, e nesses tempos, e o grande benefício social, material, nacional, como também moral e espiritual, se devem à maravilhosa promessa na qual eles creram, pediram e obedeceram, e por isso a alcançaram. A promessa é para todos, como também para nós hoje aqui no Brasil, como está fielmente explícito em Atos 2:39, que nós já estudamos. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, já nos alcançou bem longe aqui, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que eram os apóstolos antes de alcançarem a experiência dessa promessa? Eram crentes justificados, nascidos de novo, salvos. A Escritura nolo afirma, mas lhes faltava alguma coisa que o Senhor lhes declarou em Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, 4, 5 e 8, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque quando João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judá, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E por não terem ainda recebido a promessa, não eram testemunhas do Senhor como ele esperava, como deviam ser. Pedro negou o Senhor, cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Depois da morte do Senhor, voltou à pescaria, desviando-se da obra do evangelho com os seus companheiros para o trabalho que ele havia deixado. E todos tristes e desanimados e cheios de medo, viviam em recinto de portas trancadas, sem ânimo e coragem para mais nada, derrotados, porque eles ainda não haviam recebido a promessa. Mas, esperando a promessa, todos perseverando unânimes em oração. Conforme Atos 1,14, receberam a promessa, como encontramos registrado em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então veja, às vezes está faltando aí a gente deixar o Espírito Santo agir em nós, uma busca por esse Espírito Santo, por meio da palavra. Eu tenho dito isso aqui em praticamente todos os nossos estudos. A gente vai lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo vai agindo nas nossas vidas. E o que acontece então? Daí por diante, eles se tornaram outros crentes, verdadeiras testemunhas de Jesus, de carnais ciumentos, medrosos, invejosos, egoístas, como bem o descreve Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6 e 7, e em Gálatas 5, 16 a 21, eles se tornaram crentes espirituais, guiados pelo Espírito Santo, como bem descreve Paulo em Romanos capítulo 8, Gálatas 5, Colossenses 3. Eles se entregaram incondicionalmente ao Senhor para realizarem a sua obra, para cumprirem com alegria a grande missão de todos os verdadeiros cristãos e cristãs, a Igreja de Cristo na Terra, que é pregar o Evangelho a todas as criaturas. E daí por diante o fizeram com toda a ousadia, arrastando toda sorte de ameaças, perigos, mortes, açoitados, muitas vezes apedrejados, outras, mas não cansavam de cumprir a missão gloriosa do Cristo, como se pode ver em Atos 5:42, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus, o Cristo. A diferença, né? Jesus é o Cristo, ele não é somente um mestre, ele não é somente uma pessoa diferente, ele é o Cristo, é o cumprimento da promessa. Então a gente vê aí a importância, a necessidade, né, do Espírito Santo estar conduzindo a obra missionária na igreja, como foi no tempo lá dos discípulos, como foi no tempo de Paulo das viagens missionárias, como foi no tempo de John Wesley, né, Fato semelhante aconteceu com John Wesley e seus companheiros. Eram pastores e até com vida bem disciplinada e irrepreensível, consagrados ao trabalho de sua igreja. Contudo, fracassaram em todos os empreendimentos, tiveram dificuldades como missionários e como pastores. Não foram bem-sucedidos na missão da América e em outros campos, como eles mesmos o confessam. Mas a partir do momento, né, que ele tem a sua experiência com o Espírito Santo, tudo muda, tudo muda. E aí a gente vai ver que ele teve a sua viagem, né? Wesley tem a viagem para os Estados Unidos e ele registrou em seu diário a sua observação de que a atitude dos crentes
moravianos era diferente dos demais. E ele então começa a buscar essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência com Deus, essa experiência de intimidade, de sentir o coração estranhamente aquecido. Então Wesley, busca a sua experiência e a gente tem um registro assim, ó. A primeira experiência ele alcançou em 24 de maio de 1738, às 20 horas e 45 minutos, na cidade de Londres, na rua Aldersgate. Nessa reunião, ele alcançou a convicção, certeza, como ele mesmo chama, da segurança da sua salvação. Aquela fé que depois ele tanto pregou, com tanta ênfase, por toda a sua vida. Fé em Cristo somente, fé no poder de Cristo em perdoar e livrar o homem da lei, do pecado e da morte. Nunca soube explicar essa maravilhosa experiência, mas a descreveu e a pregou até o fim de sua carreira. Não só pregou, mas ensinou-a aos crentes, levando-os a experimentar o que ele já havia experimentado. Deu-lhes vários nomes: certeza, testemunho do Espírito, conversão, segurança, e vale a pena estudar bastante o que ele fala sobre ela, pois não fala de teoria metafísica ou teológica, mas de uma experiência bem marcante em sua vida, experiência que lhe mudou o rumo de tudo que ele tinha e que era, e foi permanente nele até a sua morte. Vejamos o que ele escreveu em seu diário. Fui à rua, fui à noite, contra a vontade a uma sociedade na rua Aldersgate, onde estava se lendo o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos. Lá pelas 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, Cristo somente para a salvação, e uma segurança, certeza me foi dada que ele tinha levado os meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei, do pecado e da morte. Diário de Wesley, de 24 de maio de 1738. A gente vai parar por aqui por conta do nosso tempo, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre Jesus e o Espírito na nossa próxima semana, e falar mais um pouquinho aí sobre a questão da doutrina do Espírito Santo. E eu também tenho este outro livro aqui que também está espelhado, Pastoral sobre a doutrina do Espírito Santo e o movimento carismático, que também traz aqui algumas orientações importantes para a gente nesse momento do nosso estudo, onde Paulo está trazendo aí para nós a importância não só do batismo, do arrependimento, mas também de receber o Espírito Santo, pela fé, e nós recebemos o Espírito pela fé. Amém? Então, na próxima semana, não perca que a gente vai continuar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar e a sua família, que você tenha uma excelente noite na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo de meditarmos na tua palavra, Senhor, de poder refletir, ó Deus, sobre a importância da busca, Senhor, do teu Espírito Santo em nossos corações, ó Pai, e poder sentir mesmo o nosso coração estranhamente aquecido, ter a certeza da salvação, ter a segurança da salvação, ter a convicção da salvação, saber que fomos perdoados pelo teu sangue derramado lá na cruz do Calvário, e temos essa certeza pela atuação do teu Espírito Santo em nossos corações. Ajuda-nos a cada dia a aprendermos mais e mais da tua palavra, e assim, ó Deus,
poder crescer e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs, abençoe cada lar, abençoe cada família e que o teu Espírito Santo continue orientando e conduzindo a tua igreja, o corpo pastoral, os nossos bispos, o colégio episcopal, cada família pastoral, toda a liderança local, a liderança distrital, a liderança regional, a liderança, Senhor, nacional, que o teu Espírito Santo continue hoje, nos dias de hoje, aquecendo os nossos corações, nos inspirando, nos orientando e nos conduzindo para que a tua obra continue sendo uma obra de graça, uma obra de poder, uma obra transformadora, uma obra salvadora, em nome de Jesus. Caminha conosco e recebe o nosso louvor, é a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém.